uma breve revisão sobre todas as desinências verbais, e aí finalizo essa parte e, né, consigo avançar para os próximos temas de morfologia da língua portuguesa. Bom, eu estou construindo essa playlist sobre morfologia da língua portuguesa, utilizando este pequeno livro aqui do Walter Kerd, que eu utilizei na disciplina de morfologia da língua portuguesa, na Faculdade de Letras, ainda estou nesse curso, né? E aí existem morfemas da língua. Então, morfemas como radical, como afixos, prefixos, sufixos e desinências. Então, existem desinências de número, desinências de gênero e desinências verbais, que é o tema do vídeo de hoje. E o que são desinências, na verdade? São todos os morfemas que ocorrem no final de palavras variáveis. Então, por isso que se diz desinência de gênero, garoto, garota, desinências de número, mesa, mesas. E desinências verbais, que são morfemas que estão ocorrendo no final de palavras variáveis, porque verbos são variáveis. E aí existem dois tipos de desinências verbais, as que exprimem modo e tempo, ou seja, conhecidas como modo temporais, e as que indicam número pessoa, conhecidas como número pessoais. Então, quais são esses morfemas que indicam o modo daquele verbo, o tempo daquele verbo? Quais são os morfemas que indicam o número, ou seja, singular, plural, e a pessoa daquele verbo? E aí o Walter Kerd coloca uma página inteira, página 33, quer dizer, inteira, uma breve página, né? Apenas com uma categorização e mostrando qual é esse morfema e qual é a sua variante. Então, desinências modo-temporais. O que são as desinências modo-temporais? Indicam se o verbo ele está no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo também. Então, são esses três modos que temos na língua portuguesa. Existem também os tempos, né? Então desinências, ou seja, morfemas, que apresentam um modo, se esse verbo indica algo, se ele está no subjuntivo ou se ele está no imperativo. Mas aí também existem né, os tempos verbais. Então desinências modo-temporais. E quais são esses tempos verbais? E aí que a gente sempre confunde tudo, inclusive eu mesmo como estudante aqui. Então, tempo presente, tempo passado e tempo futuro. O passado ele acaba levando um nome diferente que às vezes confunde, então é o pretérito. Então, o tempo presente, pretérito, né, o passado e o futuro. Sendo que o pretérito, ele leva ele ganha outras subclassificações aqui. Então, pretérito imperfeito, que são aqueles verbos que exprimem ações que não foram concluídas no passado, sabe? Então, eu tomava 2 copos de água todos os dias. Então veja que isso ele está deixando claro no enunciado que ele costumava tomar, ou seja, não é algo finalizado. Existe o pretérito perfeito também, que já são verbos que exprimem algo que já está finalizado. Pretérito mais que perfeito. E esses são os pretéritos, né? Então, quando existem essas 3 classificações, o pretérito perfeito, o imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E aí, para esses 3 tempos, na verdade um único tempo, né, que é o passado pretérito, para essas 3 classificações são morfemas específicos. Por exemplo, pretérito imperfeito, como é que você sabe se um verbo está no pretérito imperfeito? Por conta da sua primeira, segunda e terceira conjugação. Então, bebia, bebia, tomava, tomava. Então, veja que esse vá indica o quê? Pretérito imperfeito, no caso do verbo, né? Bebia, esse ia também, no caso se for de segunda e terceira conjugação. E aí, existem variações, né? Como o VE para a primeira conjugação e o IE para segunda e terceira conjugação. Pretérito perfeito para as 5 primeiras pessoas, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, não o que existe é um morfema zero que indica esse pretérito perfeito. E se for para a terceira pessoa do plural, eu, tu, ele, nós, vós, eles, no caso, né, eles, aí o morfema que indica, a desinência que indica esse pretérito perfeito é o ra. Então acabara, né?
eu acabara, por exemplo, né, no caso aqui eles, né, eles acabaram, esse RA indica isso segundo o texto que eu estou usando aqui. E daí, pretérito mais que perfeito, a marcação seria o ra também, e futuro do presente, agora já então deixando para trás do presente e o passado, para o futuro, que são dois no caso, futuro do presente e o futuro do pretérito. Então o futuro do pretérito seria eu tomaria, esse iria é o que marca, então é a desinência que marca esse modo. Esse modo não, né? Esse tempo, na verdade. O modo, nesse caso, são todos iguais, modo indicativo. E o futuro do presente, né? Que também é marcado pelo morfema ra. E por fim, subjuntivo, daí no caso para presente, para o imperfeito e para o futuro. Então, subjuntivo e na primeira conjugação, na segunda e terceira conjugação o a, e o subjuntivo imperfeito é apenas o SSE ou C. E o futuro marcado apenas com R, que seria o morfema nessa situação. E aí também existem as formas verbo-nominais. Então, infinitivo, basicamente, né, o R marca isso. Falar, comer, fazer, dizer. Gerúndio, né, que aí seria o fazendo, endo, comendo, endo, dormindo, indo. Então, esse NDO marca gerúndio. E particípio, que seria apenas o DO. Então, feito, ou no caso, depende do tipo de verbo, né? Então, por exemplo, ele tinha corrido, né? Esse ido, o do final, apenas o do, ele marca então o particípio, no caso, de formas verbo-nominais. E por fim, para finalizar o vídeo de hoje, essa breve revisão de tudo aqui, as desinências número-pessoais. Então veja só, eu disse que haviam dois tipos de desinências verbais. Modo temporais, ou seja, indicam modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, e o tempo, presente, passado e futuro. Mas existem também as desinências número-pessoais, que indicam o quê? Se o verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, por isso que é número pessoal, ou se o verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. E aí existem morfemas específicos. Para a primeira pessoa do singular, o morfema é zero, e pode ser I também, se for pretérito perfeito, o futuro do presente. Segunda pessoa, o morfema é um S, ou ST, se for pretérito perfeito. E terceira pessoa, o morfema é zero. Ou então U, se for pretérito perfeito. E no plural, primeira pessoa é o mos. Então, nós almoçamos, mos. Esse mos marca, essa é a desinência que mostra que é uma primeira pessoa, o verbo está na primeira pessoa do plural. Segunda pessoa é o IS, né? Ou estes, ou des também. E por fim, terceira pessoa, marcado pelo morfema ou pela desinência M. Bom, eu fico por aqui e finalmente concluo essa página tão importante sobre desinências verbais. E eu, como estudante de letras, tenho dificuldade, e aliás, todos têm, né? Todos temos, porque sintaxe não é morfologia, nesse caso aqui um pouco de sintaxe também, não deixa de ser, acaba sendo útil. Na sintaxe você precisa saber isso aqui. É uma coisa difícil de você conseguir internalizar. Claro, se praticar com muitos exercícios fica menos difícil. Fico por aqui, então no próximo vídeo quero apenas finalizar esse tema sobre desinências verbais, trazendo um pequeno texto que o Walter Ked traz em seu livro. E eu fico por aqui. Valeu!